Esta é uma história muito italiana. Esta é uma história que dura há quase meio século. E é uma história que mistura mistério, morte, sangue, corrupção, má política, má gestão, máfia. É uma história que mistura personagens que vêm de vários submundos, de vários lugares, de várias experiências, de diferentes origens. Como se diria hoje em dia, é uma história que assusta, é uma história da qual, infelizmente, ainda não se vê o fim. É uma história que mereceria não tanto um filme, mas sim a verdade definitiva. Mereceria a família, mereceriam os próprios italianos saber realmente quem foi e por quê. A matar, no dia da Epifania de 1980, Pierre Santi Mattarella, candidato à presidência da região da Sicília, irmão do atual chefe de Estado. Um homem que havia escolhido romper com o ambiente e com a omertà mafiosa, e que talvez justamente por isso tenha pago o preço, o mais alto de todos. Um conto que, se observarmos, não foi totalmente esclarecido. Como perceberam, é uma história de mistérios e segredos. Quando Pierre Santi Mattarella assume a liderança da região da Sicília, estamos em 1978, é o ano do assassinato de Moro. É o ano do escândalo e da renúncia do presidente Leone, é um ano muito difícil. Pois bem, Pierre Santi Mattarella traz consigo uma visão incomum para a política siciliana da época. Ele quer uma Sicília com tudo em ordem. Quer legalidade, quer transparência urbanística moderna, bloqueio das especulações imobiliárias, quer, sobretudo, cortar o cordão com aquele sistema de conluios, que, em silêncio, sem alarde, mas com uma comprovada solidez, mantinha unidos pedaços da política, principalmente da democracia cristã, as administrações locais e os grupos mafiosos de poder. Entre 1978 e 1980, Mattarella trabalha em várias atividades. Primeiro, suspender licitações suspeitas de ligação com a máfia. Todas as concorrências sob suspeita são interrompidas. Depois, romper os laços políticos com conhecidos representantes mafiosos que traziam grandes quantidades de votos para determinados líderes da democracia cristã. Impor transparência dentro dos escritórios regionais, fazer o cidadão entender que tudo o que acontecia lá dentro era perfeitamente controlável e, portanto, seguro, saudável, legal. Por fim, alinhar a Sicília aos modelos administrativos funcionais, aqueles que realmente haviam demonstrado sua validade. Por tudo isso, para Santi Mattarella, ele era visto como um corpo estranho na Sicília. E ainda mais para a máfia. Para Santi Mattarella, ele era um perigo real. Após esse breve preâmbulo, nossa história segue para 6 de janeiro de 1980, dia da Epifania. Em Palermo, há uma leve garoa. Estamos perto do meio-dia. Na Via Libertà, em Palermo. Para Santi Mattarella, ele está no carro. Com ele estão a esposa, a sogra e a filha, todos ali no carro com Santi Mattarella. De repente, um homem com andar cambaleante, como lembrará a esposa, se aproxima do Fiat 132 do presidente, bate no vidro, saca uma pistola e atira várias vezes. São tiros bem precisos, não é uma emboscada de última hora, é uma execução planejada. A esposa de Santi Mattarella é atingida de raspão, já ele morre praticamente na hora. Os projéteis o atingem em várias partes do corpo. O assassino foge sem dificuldades. Entra em um Fiat 127 bege que o espera e parte. O carro é logo abandonado. Por que matar? Por Santi Mattarella? E quem foi que ordenou e depois executou esse crime? Um crime chamado de excelente? Início dos anos 80, auge da Segunda Grande Guerra da Máfia. A Cosa Nostra já declarou guerra ao Estado. A partir daquele momento, mas até mesmo antes. Na verdade, começou o ataque contra os policiais, os carabineiros, os magistrados. 3 anos depois, morrerá Rocco Quiniti, chefe do escritório de instrução. Em seguida, Montana, Emini, Cassarà, Falcone e Borsellino também morrerão. Mas por que atingir Santi Mattarella? Por que atingir um político? Por que atingir um homem que é bem conhecido na Sicília? Então talvez seja preciso ver algo a mais nessa história. Nessa história que mistura fatos demais, situações demais que não estão claras. No início das investigações, também foi considerada uma pista alternativa. O terrorismo da vertente negra. São os anos não só da Segunda Guerra da Máfia, mas também os anos, justamente, do terrorismo.
Existem as Brigadas Vermelhas, que, porém, estão em fase de... E existem os NAR, extrema-direita. Os irmãos Fioravanti, Alibaba, Alibrandi, Mambro, Cavallini, Ciavardini. É uma direita espontaneísta que ataca o Estado, representado por suas ideias. As ideias dessa direita espontaneísta, de seus servos. Muitos policiais e muitos carabineiros são mortos, ou para conseguir armas, ou simplesmente como um ato de desafio. Vale dizer que grupos neofascistas reivindicam o assassinato de Mattarella. Mas essa hipótese é descartada, e a investigação foca na máfia. Há vários colaboradores da justiça dos anos seguintes que conversam com um magistrado, Giovanni Falcone, e começam a lançar luz sobre o motivo. Pierre Santi Mattarella tinha que morrer. Tinha que morrer. Porque ele não se curvou à lógica mafiosa, porque ele se rebelou contra aquele sistema muito intricado, quase uma teia de clientelismo entre a política e os chefões, entre os principais da democracia cristã e os chefes da máfia. Pierre Santi Mattarella pagou com a vida por uma rebelião. Com a sentença número 9 de 1995, foram condenados à prisão perpétua como mandantes. Os chefes da chamada cúpula ordenaram a eles o assassinato de Pierre Santi Mattarella. Mas quem são os executores? Os executores materiais, os matadores, os assassinos, esses nunca são identificados, com certeza. E no meio de tudo isso, dessas investigações, sempre permanece a pista negra. Principalmente Valério Fioravanti, que naquela época realmente está foragido. Viaja muito. Valério Fioravanti, de maneira quase compulsiva, sempre sob falsa identidade, se esconde ora no Vêneto, ora na Sicília. Por que na Sicília? Porque uma das obsessões manifestadas por Fioravanti e pelos seus é a de libertar um prisioneiro ilustre, que está preso, justamente ali, em Palermo, Pierluigi Congutelli, conhecido como comandante. O homem que em 1976, como já vimos em outro vídeo que você encontra no canal, atirou e matou o magistrado Vittorio Corsio. Para os jovens espontaneístas dos NAR, Congutelli é um mito vivo e fazem de tudo para ajudá-lo a fugir. Exatamente! Para primeiro entrar em acordo com os dirigentes de uma organização neofascista chamada Terza Posizione, cujo fundador é Roberto Fiore, e depois brigar. Conflito entre camaradas sem final feliz. Fioravanti, Cavallini e Mambro condenam a morte e assassinam Ciccio Mangiamelli, tesoureiro da Terza Posizione. O motivo era que ele se apropriou de dinheiro que não era dele. Mas não era apenas dinheiro. Era simplesmente fruto de assaltos para ser lavado. Para isso, bastavam os contatos de Fioravanti e seus aliados com a quadrilha da Magliana. Era dinheiro que deveria ser destinado ao projeto de fuga de Congutelli da prisão. Mangiamelli havia traído, Mangiamelli tinha que morrer e Mangiamelli morre. Há também outro detalhe, aquele andar cambaleante que é denunciado pela viúva de Pierre Santi Mattarella, referindo-se justamente ao Kildare. Um andar que é curiosamente semelhante ao de Valério Fioravanti. Será que foi realmente ele quem atirou? Será que foi realmente ele envolvido em um crime mafioso? E então, por que um terrorista neofascista deveria colaborar com a máfia? Agora, vamos dar um grande salto no tempo, para os últimos meses. Há cerca de um ano, dois homens de honra, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchesi, foram incluídos no registro de investigados pela Procuradoria de Palermo. Eles são apontados como possíveis executores do homicídio e já cumprem prisão perpétua por outros crimes. Essa escolha marca uma mudança importante na investigação, após décadas em que a pista mafiosa havia sido confirmada apenas de forma abstrata. Ou seja, a ordem veio de cima, mas nunca havia sido encontrado um verdadeiro elemento-chave no que dizia respeito à execução material do crime. Em 24 de outubro de 2025, a investigação muda drasticamente. Filippo Piritori, ex-funcionário da Delegacia Móvel de Palermo e depois prefeito, é colocado em prisão domiciliar. A acusação é grave: obstrução da justiça. A promotoria diz que Piritori mentiu desde 1980 sobre o destino de uma prova-chave. Uma luva de couro achada no Fiat 127 dos assassinos ajudou a dispersar as evidências, ocultando a única chance real de identificá-los. Segundo investigadores, a investigação de 1980 a 1981
foi contaminada por fatores institucionais para dificultar a identificação dos responsáveis. As versões posteriores de Piritori, que inicialmente havia afirmado ter entregue a luva à polícia científica e depois disse nunca ter visto aquela luva, mostraram-se inconsistentes e não confiáveis. Para magistrados, é um projeto ilícito de desvio investigativo. Mas não acaba aqui. De fato, mesmo que aquela linha investigativa sobre os neofascistas nunca tenha sido totalmente arquivada. Com vários pontos ainda em aberto, a atenção segue voltada para uma trama perigosa: máfia, conluios, interesses políticos, setores desviados do Estado e servidores infiéis. Uma espécie de rede obscura que poderia justificar o motivo de uma verdade ter permanecido oculta por décadas. Uma verdade que provavelmente não deveria vir à tona. Tommaso Buscetta, conhecido como chefe dos dois mundos, foi um dos primeiros a comentar o assassinato de Mattarella, embora fosse apenas um soldado de Porta Nuova. Segundo Buscetta, a máfia não suportava a independência de Mattarella. Via isso com incômodo, como uma intromissão, já durante as revelações de Buscetta. Anos 80. Aquela famosa luva de couro achada no Fiat 127 sumiu de repente. Ninguém sabe o que aconteceu. A investigação de Giovanni Falcone, que continuou mesmo após seu assassinato no atentado de Capaci, leva a uma reconstrução do clima em que o crime amadureceu. Mattarella. Um clima que previa um planejamento em altíssimo nível por parte até mesmo da chamada cúpula. A comissão Mattarella ousou desafiar a Cosa Nostra no pior terreno: o do dinheiro. O pesadelo de todo mafioso não é a prisão, nem mesmo a mais rigorosa, mas sim ficar pobre e não ter mais nada. Mattarella os atingiu exatamente onde dói. Estava tirando deles a água para beber, o oxigênio para respirar, a possibilidade de reinvestir os lucros das atividades ilícitas na urbanização, nas licitações, fazendo mais dinheiro. É por isso que Mattarella tinha que morrer. Mandantes conhecidos: Totò Riina, Bernardo Prodenzano, Francesco Madonia, todos corleoneses. Valério Fioravanti e Gilberto Cavallini entram na questão Mattarella. No final dos anos 90, eles são acusados de terem mentido, de não terem fornecido os álibis de costume, de talvez serem eles a mão de obra secreta, mas são absolvidos porque não se encontra a prova principal de tudo isso. Resta apenas aquela dúvida: por qual motivo procurar os assassinos de Mattarella em ambientes completamente alheios à Cosa Nostra era apenas uma sugestão ou havia algo de verdadeiro nisso? Nos anos seguintes, o assassinato de Mattarella foi quase esquecido, visto como parte de um passado distante, pronto para ser deixado para trás. A democracia cristã, para quem ainda lembra, caiu há mais de 30 anos, assim como a Primeira República e os antigos sistemas de poder na Sicília. A maioria dessas pessoas morreu ou já está fora da política. Por que remexer velhos fantasmas? Por um motivo simples: porque a verdade deve sempre ser descoberta. Então vamos recomeçar por aquela luva. A luva que desaparece, uma luva que entre 2020 e 2023 volta a atenção dos investigadores. Aquela luva que havia sido entregue pela perícia, depois perdida sabe-se lá onde, nos arquivos. Por fim, nunca vista por um então jovem funcionário da polícia. Depois, prefeito Filippo Piritori. Ele é o ponto central desta nova investigação. Uma investigação que se concentra nele, como dissemos, em Antonino Madonia e Giuseppe Lucchesi. Ambos assassinos históricos da Cosa Nostra, ambos envolvidos em homicídios de destaque, ambos presentes nos ambientes onde o crime foi discutido. Aquele desvio institucional atribuído a Piritori não é um erro, uma casualidade, algo que pode acontecer. É um ato deliberado. Em suma, alguém, dentro dos meandros do Estado, não queria que se descobrisse quem puxou o gatilho naquela manhã de Epifania de 1980. Mas por que os mandantes já são conhecidos? Por que não se deve dizer? Não se deve descobrir quem foi que puxou o gatilho? O que realmente há para esconder? Já se passaram 46 anos desde aquela manhã em Palermo, e o que podemos dizer depois de 46 anos? O mandante é conhecido? Cosa Nostra, a cúpula. Os assassinos, teoricamente, são Madoni e Lucchesi. Mesmo assim, algo continua não fazendo sentido. A pista neofascista foi inicialmente considerada sólida. Depois foi considerada uma distração, uma tentativa de confundir as coisas. Mas as sombras permanecem. Algumas partes do Estado não quiseram esclarecer, não colaboraram, não fizeram seu dever. Fizeram exatamente o contrário do que deveriam fazer. O símbolo disso é a luva desaparecida.
Um dos vários vestígios que somem misteriosamente dos arquivos nas investigações delicadas. Tudo isso faz com que 46 anos depois, o crime de Pierre Santi Mattarella ainda seja lembrado. Um crime político mafioso de enorme importância nacional, que exige, impõe, que seja feita justiça, de uma vez por todas. O caso de Pierre Santi Mattarella, infelizmente, não é apenas um homicídio. É uma história complexa. É a história de uma Sicília que queria mudar dramaticamente. É a história da Cosa Nostra que não queria perder território, não queria perder poder, não queria perder dinheiro. É, infelizmente, também a história de um Estado em luta consigo mesmo. Um Estado em que havia servidores fiéis ao seu dever, moralmente irrepreensíveis. Pessoas para ajudar, acompanhar e aplaudir. Depois, outros servidores infiéis cuidavam de interesses diferentes. Mas a investigação ainda não terminou, porque ainda há muito a esclarecer. Antes de tudo, quem foi que ordenou aquele desvio? Está excluído que o Piritori tenha feito tudo sozinho, como se tivesse sido, de repente, um momento de loucura, como se tivesse enlouquecido. Quem quis desviar as investigações e por que proteger os assassinos? Que verdade não podia ser dita sobre a identidade de quem puxou o gatilho? Que papel tiveram realmente os serviços que, em 1980, estavam corrompidos, infiltrados pela P2, que os controlava, os manipulava e quais interferências existiam? Qual era o envolvimento da política da época? E de figuras como Salvo Lima ou como Daquisto, que foi eleito no lugar de Mattarella para a região? Eles tiveram um papel importante em tudo, especialmente no isolamento de Pierre Santi Mattarella em seu próprio partido, sem falar das futuras estratégias da democracia cristã na Sicília e não só. Essa nova investigação que começou há pouco tempo e que está aprofundando tanto. Finalmente, depois de quase meio século, pode contribuir para reescrever páginas inteiras da história da nossa República. Seria, enfim, uma abertura de serenidade, tão aguardada. E não apenas pelo assassinato de Mattarella. Na Itália, há muitos crimes de sangue que até hoje não tiveram plena justiça. Muito tempo se passou, mas a sede de justiça não diminui. Todos nós, cidadãos, deveríamos saber, conhecer e entender por quê, quem e como. Mas, por outro lado, sempre há alguém interessado em não nos deixar entender, em não nos deixar conhecer, em boicotar a verdade. Faço uma última pergunta. Por que nós, cidadãos, não deveríamos saber? Tentem responder. Eu tentei e não foi agradável.